Nós vamos dar início à aula de adsorção aplicada em engenharia ambiental do programa de pós-graduação em engenharia ambiental. Eu sou o professor Fabrício Maestá e nós vamos discutir um pouco sobre cinética de adsorção, dando continuidade à aula passada. O importante que é a cinética de adsorção. A cinética de adsorção é uma taxa que envolve o adsorvente e o adsorvato. Então, seria o tempo que o adsorvente demora para adsorver um determinado adsorvato que esteja em uma fase fluida. Então, isso pode ser aplicado para os mais diversos, sistemas. Se eu tiver, por exemplo, um adsorvente, independente se ele é um carvão, se é uma zeólita, um MOF, sílica, ou assim por diante, se eu estou falando de um adsorvente, de um adsorvato, que pode ser um gás, que pode ser um corante, e assim por diante, eu estou falando que a relação desses dois, em termos quanto tempo que este daqui demora para ser absorvido por esse, é o que a gente chama, então, de cinética de adsorção. A cinética de adsorção, ela é muito importante porque a gente consegue relacionar o fenômeno com os nossos materiais. Tanto aqui eu digo os materiais, o adsorvente, quanto o adsorvato. Certo? Então, essa ideia geral, ela se torna importante para que a gente consiga entender quais são as características de cada um dos nossos materiais. A aula de hoje está dividida em 3 partes. Uma primeira, que é a difusão em si, em termos de fenômeno, de que forma que esse fenômeno ele ocorre, quais são as limitações e de que forma que a gente tem de possibilidades desse fenômeno. Essas possibilidades, eu estou dizendo em relação a quais são as limitações e, ao mesmo tempo, o que está implicando no fenômeno de difusão. Com relação ao tempo, como nós falamos, é um processo onde eu estou dizendo que é uma taxa de massa que está sendo absorvida. Então, de acordo com esse tempo, nós vamos ter uma maior ou menor absorção. Por isso, a importância da relação do contato entre os dois materiais. Tanto o soluto, que está na solução, aí, que é o nosso adsorvato, quanto aqui o material onde esse soluto ele vai ser absorvido. Então, quanto tempo essa relação leva e quais são as implicações que a gente tem para entender esse fenômeno. E, por fim, os modelos. Quais são, aqui, os principais modelos e outros modelos de forma geral, o que eles explicam. E uma coisa muito importante é se existem situações específicas onde eu posso aplicar esses modelos. Então, nesse caso, nós vamos pensar se há algum sistema onde alguns modelos eles apresentam respostas melhores e outros sistemas onde eu não poderia ter esse tipo de resposta. Então, vamos falar um pouco sobre o fenômeno de difusão. A difusão, como nós já havíamos falado, se eu for pensar num sistema onde eu tenho um material adsorvente poroso, certo? Eu tenho aqui um adsorvato em um meio. Aqui entre, nessa região aí, onde eu tenho essa camada aqui, eu chamo então de camada externa, que é onde eu tenho um filme, onde importa para mim esse fenômeno de movimentação desse soluto, certo? Então, aqui, se nós fôssemos pensar, como nós já havíamos falado, do fenômeno de adsorção, que ele pode ser dividido em 3 partes, nós voltamos aqui em dividir nessas 3 partes.
Uma relacionada com a externa, que é essa camada, de que forma esse soluto ele está se movimentando aqui nessa região. Uma segunda, relacionada com os poros. Aqui os poros, a gente está falando até esse caminhar do poro até o sítio ativo, caso essa absorção ocorra em sítios ativos, esse segundo momento. E um terceiro momento, onde nós temos, então, esses sítios ativos ocupados, os poros também ocupados, e a formação de uma camada aqui na superfície. Então, esse fenômeno de adsorção, como nós já falamos, pode ser dividido nesses 3 pontos, onde, agora, quando eu digo os modelos difusionais, eles vão levar em consideração o tempo onde esse fenômeno ele é maior. Então, por exemplo, se eu tenho um tempo onde a minha difusão ela é maior nessa região aqui, existem modelos que explicam, de forma fenomenológica, por que isso ocorre. E assim por diante, eu tenho que pensar, então, nesse momento, na escolha desses modelos e no entendimento disso tudo, qual o meu material e qual material aqui eu estou chamando de adsorvente. E aqui o meu adsorvato. É claro que muitas vezes a gente não sabe como que está ocorrendo esse fenômeno. Por isso que a gente escolhe vários modelos e tenta verificar os meus dados experimentais, de que forma que ele se ajusta melhor a esses modelos. E com isso, aqui, eu consigo relacionar esses dois indivíduos com o meu fenômeno. Ou eu acabo também utilizando algumas equações empíricas para isso. Então, aqui, em relação à difusão na região externa, eu tenho aqui uma transferência de massa externa, a qual corresponde à transferência de moléculas da fase fluida, então é aqui que nós temos essa fase fluida, para a superfície externa da partícula adsorvente, que é essa região onde nós temos aqui do adsorvente a superfície dele. Por intermédio de uma camada de fluido que envolve partículas, como nós falamos que seria essa camada aqui, e essa camada, é claro que ela tem um diâmetro, um raio, que é escolhido de acordo com a modelagem matemática, isso em termos dos modelos utilizados, mas experimentalmente a gente então consegue, a gente tenta prever cada um deles. Depois, em relação à difusão no poro, a qual é ocasionada pela difusão de moléculas no fluido para o interior dos poros. Então, aqui, nesse momento, nós tínhamos que estava nessa superfície, e agora o nosso adsorvato ele vai começar a penetrar. E, por último, a de superfície, a qual corresponde à difusão das moléculas totalmente adsorvidas. Então, aqui elas já foram absorvidas pelos poros, e agora a gente vai começar, então, esse processo aqui nessa superfície, certo? Então, cada um desses sistemas, ele acaba sendo importante para nosso entendimento. Quando a gente fala de difusão, é importante a gente pensar a seguinte coisa. Vamos criar uma determinada situação. Eu tenho que, vamos pensar a seguinte situação, uma situação hipotética, tá? Eu tenho um determinado gás, certo? Esse gás, ele está em uma sala, aqui. Esse gás, ele vai se difundir, aqui, vamos pensar, por outro gás que também está nessa sala. Então, nós vamos ter esse gás, um gás passando por outro, e nós não vamos considerar que tem reação entre esses dois gases. Então, o que acontece? Essa difusão, nesse caso aqui, ela é governada pelo quê? Pelo meio, onde esse gás ele está se difundindo, então é uma relação soluto-meio, certo? Nós temos também que esse processo ele está sujeito às condições de temperatura dessa sala, ele está sujeito às condições de pressão dessa sala, certo? Então, esses são os fatores que envolvem a minha difusão. No entanto, essa disciplina, nós estamos falando que é uma disciplina de materiais porosos. Nesse caso, nós não temos uma sala vazia. Nós podemos ter uma sala ocupada. Vamos pensar que essa sala é ocupada por uma esponja, certo? Primeira coisa que eu penso em relação a essa esponja
é que ela tem poros. E esses poros, na verdade, eles podem ser tortuosos, eles podem ser estreitos, eles podem ser grandes. Essas relações aqui dependem, então, de qual é o material que é feita essa esponja. Mas se eu estou falando do gás que vai difundir agora por ela, aqui nosso gás, que antes estava aqui livre, né? Ele estava livre. Quando ele vai difundir por ela, ele pode passar por alguns caminhos onde seja possível a penetração desse gás e outros não. Então, aqui, nós temos que esse caminho tortuoso, ou seja, o material poroso, ele vai influenciar de que forma com que o nosso soluto ele acaba se difundindo. Então, por isso é importante nós entendermos que essa difusão, ela vai ocorrer, como já foi falado, numa região externa, que é uma região aqui de uma camada, onde eu tenho esse filme sendo formado. Eu tenho que vai ser também nos poros, que a gente está falando dos canais, aqui do meu material poroso. Então, eu tenho essa difusão desse gás, esse material poroso, e após aqui nós tivermos tudo completado, nós temos então esses canais, esses microcanais também completados, nós temos que a superfície vai começar a ser formada uma camada. Dependendo da interação entre soluto, entre o nosso adsorvato, né, e o nosso adsorvente, nós temos que pode ser uma monocamada, ou então pode ser uma multicamada aqui. Tudo isso, esse fenômeno que ocorre nessa superfície, depende então das características do nosso material, assim como o fenômeno aqui de adsorção interna. Disso tudo, nós temos que alguns fatores influenciam nessa adsorção. Nós vamos falar de... nós sabemos que esses fatores podem ser a temperatura, como já falamos na aula passada, a pressão, o pH da solução, o tempo do processo e as próprias características dos nossos materiais. Aqui, por exemplo, nós já falamos em relação à temperatura, em relação com a energia cinética, fazendo com que as nossas moléculas, então, tenham uma vibração maior, possivelmente fazendo com que a entrada em poros ela seja feita mais rápida. Mas com isso também podemos ter um efeito de obstrução, devido a essa, então, aumento da temperatura. A pressão é se forçar o nosso soluto a entrar no nosso adsorvente. Então, isso também pode influenciar. O pH, nós temos que soluto pode ter carga, e aqui a carga do nosso adsorvente pode variar de acordo com o pH, dependendo da característica desse material. O tempo desse processo é uma relação do contato entre adsorvente e adsorvato. E claro, aqui as características entre eles estão relacionadas com natureza, tamanho e como eles se comportam no meio. Aqui, natureza, a gente pode pensar em polaridade, afinidade e assim por diante. Tá, aqui é só um experimento, na verdade, de difusão molecular, que mostra a relação entre a temperatura de difusão em um meio. Então, eu tenho aqui água a uma temperatura de 9 graus Celsius, e nesse outro becker eu tenho água a uma temperatura superior à inicial, uma temperatura maior, então. Nesse segundo caso, tem água a 91 graus. Nós vamos ver, então, de que forma o corante ele se difunde nesses dois meios, que só tem a única diferença entre eles é a temperatura.
Então, eu tenho aqui a difusão molecular desse corante, nesse meio, e aqui eu vou ter a outra difusão. Pelo fato da temperatura estar mais alta, o que a gente consegue observar é essa difusão mais rápida. Por quê? Porque nós temos aquilo que nós havíamos comentado, uma energia cinética, uma energia de rotação maior, fazendo com que as nossas moléculas, então, elas agitem mais. Pelo fato de se agitar mais, então ela acaba por espalhar mais durante nesse fluido, certo? Então, isso é só um exemplo para a gente verificar uma dessas influências do meio em relação ao processo de adsorção. Aqui eu tenho, então, um trabalho que mostra também essa adsorção. Eu tenho aqui a relação da quantidade máxima absorvida pelo adsorvente, em miligramas por gramas, e aqui a variação do pH. Então, a gente consegue verificar o efeito do pH nessa adsorção. Por exemplo, num pH ácido aqui, entre 1 e 3, eu tenho uma adsorção aqui próxima a 30 miligramas por gramas. Quando eu estou falando de um pH ácido, e aqui num pH básico. Então, eu tenho que o deixar mais básico fez com que a absorção ela fosse melhorada, aqui aproximadamente 45 miligramas por gramas. É claro que eu tenho um efeito depois que diminui essa absorção. Isso vai depender nesse caso, do que eu estou absorvendo, do processo de absorção em si, do que foi absorvido, então meu adsorvente, e meu adsorvado, das características de cada um deles. Uma outra coisa, eu tenho aqui, nesse mesmo trabalho, desses autores, feito a relação da temperatura nesse processo de adsorção. Então, aqui eu tenho 285 Kelvin, e aqui 315 Kelvin. Eu tenho, então, que o efeito da temperatura faz com que a adsorção ela seja aumentada, mostrando também um efeito significativo em relação a esse processo. Então, nós saímos de aproximadamente 40 para aproximadamente aqui 47 miligramas por gramas, certo? É importante nós pensarmos nesse experimento, principalmente em relação a isso daqui. Quais são os materiais e de que forma isso aconteceu? A gente sabe que há um efeito positivo em aumento da temperatura, há um efeito também positivo com o aumento de um pH até uma taxa ótima, e depois há um decréscimo. A partir do momento que eu sei quais são os produtos que estão inseridos nesse processo, tanto adsorvente quanto adsorvado, eu consigo, então, pensar e analisar quais são as relações desses dois parâmetros em cada um desses processos, certo? Então, aí, a partindo agora do que seria essa difusão externa, pensando basicamente em termos matemáticos, essa difusão externa, quando a gente fala dela, a gente está falando de se nós formos pensar, um gás, desculpa, a difusão externa, aqui nós estamos falando sobre a camada, tá? Então, é a difusão que ocorre nessa camada aqui. Depois nós vamos falar mais dela em relação aos modelos, certo? Então, vamos falar primeiro em relação à difusão que está ocorrendo dentro do poro, que é a nossa difusão intrapartícula. A difusão intrapartícula, ela tem uma relação com qual é o tipo de poro que nós vamos ter no nosso material poroso. Então, aqui nós temos o material poroso, certo? Que pode ter características de ter macroporos ou microporos, ou, na verdade, ambos, tá? Então, macroporos, a difusão do macroporo ocorre devido às diferenças de tamanhos das partículas dos solutos e dos poros da fase sólida. O soluto pode difundir-se por vários mecanismos, pode ser a difusão de Fick, difusão de Knudsen, difusão configuracional, entre outras. Essa daqui ocorrendo, então, no nosso macroporo. Em relação ao microporo, seriam, então, canais que são mais fechados. Na região dos microporos, a resistência de fusão é, na maioria dos casos, a mais importante e responsável pela seletividade da forma. Isso ocorre devido aos efeitos estéricos
e interações de campo potencial entre a molécula e o canal. Então, em um caso, nós vamos ter que, dependendo desse tamanho desse macroporo, e de acordo com as minhas moléculas aqui que vão ser absorvidas, eu tenho que pode ocorrer choques na parede desse macroporo, isso vai me dar um tipo de difusão. Podemos ter uma difusão onde o nosso macroporo, o choque seja apenas entre moléculas, ou que não ocorra choques, então nós vamos ter outro tipo de difusão. Ou a gente pode ter, na verdade, um macroporo que ocorre uma mudança de diâmetro dele. Que ele pode, então, partir de choques nas paredes ou choques nas próprias moléculas. Então, aqui nós temos uma relação configuracional. Podemos ter uma configuração que relaciona apenas com a difusão, sem levarmos em conta o choque, que é uma difusão Fickiano, ou podemos, então, ter essa difusão que acaba considerando esse choque entre as paredes, que é uma difusão do tipo Knudsen. Então, para que a gente entenda cada uma dessas difusão em macroporo, a gente vai pensar matematicamente o que seria cada uma delas, tá? Aqui eu tenho que em termos de macroporos, eu tenho, basicamente, quais seriam as regiões aqui, tamanho de poro, tá? E aqui eu tenho o coeficiente de difusão. Como seria? Então, configuracional, a gente tem aqui até um 10 menos 6 centímetros quadrados por segundo. Knudsen, depois aqui nessa região, e depois a ordinária, que é o nosso processo Fickiano, certo? Então, cada um deles, na verdade, são configurações diferentes, e com isso a gente vai ter formas de calcular diferentes também. O nosso coeficiente de difusão. Qual que é a importância de saber o coeficiente de fusão? O coeficiente de fusão vai nos dar ideia de como essa molécula está sendo transportada dentro desse meio. Então, aqui nós estamos falando dentro de materiais porosos. Então, por exemplo, características desses materiais porosos são levadas em consideração. Certo? Então, essas características que nós estamos falando aqui, e de cada um desses modelos, que nós vamos, então, entendê-los e verificar quais são as equações que são aplicadas e quais dessas informações elas podem nos ser dadas, ok? Então, o modelo de Fick. Se eu for pensar no modelo de Fick, eu estou pensando em um modelo, vamos pensar aqui que eu tenho um poro, um canal, certo? E nesse caso, a minha molécula, que seria nesse caso o meu adsorvato, que quando ela entra, eu considero, aqui no modelo Fickiano, é que não há colisão nos poros. Então, para que eu assuma esse tipo de difusão, eu tenho que assumir, na verdade, que os meus poros aqui, tamanho disso daqui, eles são relativamente, então, grandes. Para que esse processo ocorra, certo? Para que a lei de Fick ela possa ser aplicada. A gente pode pensar que isso ocorre quando eu tenho normalmente um gás denso, certo? Escoando em um macroporo. Aqui, então, de acordo com a primeira lei de Fick, eu tenho que esse fluxo aqui, fluxo mássico, né? Ele pode ser escrito, fluxo mássico, em relação a esse gás no meu poro, ele pode ser escrito de acordo com o coeficiente de difusão,
certo? Então, aqui eu tenho o coeficiente de fusão. E uma relação da concentração aqui do meu soluto dentro do meu adsorvente, certo? Então, eu posso ter essa relação. Sendo que aqui eu tenho o meu coeficiente. É o meu coeficiente efetivo de difusão. E para que ele seja um coeficiente efetivo de difusão, ele tem que levar em consideração, então, tanto o meu coeficiente de difusão do meu soluto dentro do meu solvente. Então, a gente está falando da espécie A em uma espécie B. Então, é o coeficiente de espécie A em relação à espécie B. Ele tem que levar em consideração a porosidade desse material e tem que levar em consideração também a tortuosidade desse material. Certo? Então, para que esse mecanismo fickiano ocorra, a gente tem essas implicações é uma consideração, então, que não há colisões, certo? Esses poros são grandes, é conhecida o coeficiente de difusão de A em B, que é o coeficiente da espécie A na espécie em B. Nós sabemos a porosidade do nosso material e, com isso, nós temos o coeficiente de difusão efetivo, que é dado aqui, e a gente consegue calcular como que esse fluxo, o fluxo mássico, ele ocorre. Isso, então, nós estamos considerando um processo fickiano, como eu já falei. Quando a gente parte por um processo, então, que eu tenho uma difusão de Knudsen, eu estou pensando em um outro sistema, outras considerações eu estou fazendo. Vamos pensar que eu tenho esse poro aqui, então esse daqui seja o meu material adsorvente. Então, aqui. E eu vou ter o meu adsorvato aqui. E esse é o nosso fluxo. Nesse caso, nós vamos considerar que não há colisões entre as moléculas. Mas eu vou considerar que há colisão entre o meu soluto, as moléculas dele, certo? E o meu adsorvato. Ou, desculpe, o adsorvente. Então, nesse caso, nós temos essa possibilidade aqui de choques nessas paredes. A partir do momento que a gente assume isso, nós vamos ter que a difusão de Knudsen, ela é calculada por essa equação. Prestem atenção que Knudsen leva em consideração outros parâmetros. Então, nós temos aqui RP, o raio agora do pó, porque se há colisão aqui, nós estamos pensando que esse material ele pode se chocar. A temperatura do processo, uma temperatura absoluta. E como nós estamos considerando esse choque aqui, nós também vamos levar em consideração a massa molecular. Certo? Aqui nesse caso, se nós formos pensar, esse RP, ele também deve levar em consideração as características do meu material, não é só o raio do pó. Então,
ele também leva em consideração a minha porosidade, a área, aqui a superfície, na verdade, do material, a densidade desse material, são parâmetros, então, que esse raio, ele, na verdade, leva em consideração. Ou pode ser escrito também como volume de poro pela área, certo? Então, essa é a equação de Knudsen. Uma coisa importante aqui, quando a gente considerar a tortuosidade, porque se vocês olharem, nenhuma equação aqui leva em consideração a tortuosidade. Nem o dk, que é o coeficiente de fusão, então, de Knudsen, nem o próprio raio do poro. Quando se leva em consideração essa tortuosidade, a gente vai ter o dk efetivo. Então, quando se leva em consideração a tortuosidade do poro, nós vamos reescrever por dk, aqui efetivo, sendo escrito como o próprio dk, que é aqui, né, o dk de Knudsen, vezes a porosidade dividido pela tortuosidade, certo? Então, aqui é importante a gente pensar o seguinte: Fick não leva em consideração choque entre paredes e Knudsen leva em consideração choque entre paredes. No entanto, eu posso ter sistemas, vamos pensar aqui, eu posso ter um sistema que seja fickiano e apresente também uma difusão do tipo Knudsen. O que seria isso? Por exemplo, eu tenho um poro onde uma região, o meu soluto, não choca nas paredes, e depois eu tenho uma região onde ele choca nas paredes, certo? Então, nesse caso, nós vamos ter um chamado coeficiente. Nós vamos ter o coeficiente efetivo de difusão fickiano e Knudsen, que é dado por 1 sobre D A efetivo é igual a 1 sobre D efetivo, aqui fickiano, certo? Sobre 1 dk efetivo, que é de Knudsen. Então, podemos ter sistemas onde só temos um dos dois, ou um sistema onde esses dois, eles acabam aparecendo, certo? Então, a difusão, como havíamos falado, em macroporos, ela poderia, existem vários tipos de difusão. Aqui, por enquanto, nós falamos de dois, o fickiano, Knudsen, e depois vamos falar na configuracional, certo? Dependendo do nosso meio. Vamos pensar, então, aqui, eu tenho um exercício, que é determine o coeficiente de fusão efetivo do dióxido de carbono em uma partícula catalítica esférica de alumina a 30 graus. Esses dados aqui são desse livro que está lá na revisão bibliográfica, tá? Na referência bibliográfica, desculpa. Então, eu tenho que a alumina, esses três gases aqui, eles apresentam um raio de poro de 10 a menos 10, 0,96. Eles apresentam uma tortuosidade para a alumina de 0,812 e uma porosidade de 0,85. Isso levando em consideração esse material poroso e esse adsorvato, certo?
a essa temperatura. Então, nesse caso, esse autor, ele já fez esse procedimento. Aqui tem as condições, e a gente vai calcular, então, qual que é a difusão de Knudsen e qual que é a difusão de Knudsen corrigida, certo? Para verificar quais são essas diferenças. Então, vamos lá. Aqui, no caso, eu sei que a alumina é o meu material poroso. Eu tenho que o meu gás que está sendo adsorvido, então, esse é meu adsorvato, é o dióxido de carbono. Esse processo ocorreu em 30 graus Celsius, que equivalem a 303 Kelvin. A massa molar do dióxido de carbono é 44,01 gramas por mol. O RP, desculpa, aqui, gente, houve deixa eu voltar aqui, que é só 0,96, tá? 96. Aqui eu tenho que o raio do poro é 96 vezes 10 a 10 metros, uma tortuosidade de 0,812 e uma porosidade de 0,85. Então, a gente sabe que a equação de Knudsen, dK, é dado por 9,7 vezes 10 a terceira raio de poro, temperatura do processo, massa molar do soluto, a meio. Então, nós vamos ter que dK, aqui nesse caso, pode ser escrito 9,7 vezes 10 a terceira (96), aqui era 0,96 mesmo, vezes 10 a menos 8, vezes 303 dividido por 44,01 elevado a meio. Isso nos dá, então, que o dK, que o coeficiente de fusão do dióxido de carbono na alumina, pode ser escrito como, numericamente, 2,44 vezes 10 a menos 2 centímetro quadrado por segundo. Agora, se a gente for fazer isso, levando em consideração a tortuosidade do material, ou seja, agora nós vamos levar em consideração características do material, então nós vamos colocar aqui dK, pode ser escrito, dKf, aliás, pode ser escrito como dK, vezes a porosidade do nosso material, dividido pela tortuosidade. Então, nós vamos ter que 2,44 vezes 10 a menos 2, vezes da alumina, como eu falei para vocês, nesse exemplo, nós estamos pegando um valor que é tabelado, tá? Da alumina, esse valor de porosidade, tá ao contrário aqui, é 0,812, tá? Enquanto a tortuosidade dele é 0,85. Então, nós temos aqui uma correção em relação a isso, que nos daria, então, 2,33 vezes 10 a menos 2 centímetros quadrados por segundo. Esse é o valor, então, que nós temos do processo, nós consideramos que não há colisão entre as moléculas do soluto com as paredes do material poroso. O que é importante? Por que essas considerações elas se tornam importantes? Elas são importantes porque quando a gente vai pensar em modelos ou a forma com que a gente calcula alguma coisa, essas implicações elas devem ficar claras. Então, por exemplo, eu estou fazendo um procedimento experimental, eu realizo esse procedimento experimental e eu vou aplicar modelos ou fazer cálculos para verificar de que forma que esse processo, esse fenômeno está ocorrendo. A partir do momento que eu faço isso, eu tenho essas considerações pelo fato de estar usando essas equações.
Não é o fato, deixa eu ali na estante pegar uma equação, aplicar no meu sistema e ter um resultado. Não, na verdade, essas equações elas têm algumas implicações. Por isso que é importante a gente verificar quais são essas implicações, de que forma que isso comportaria no nosso procedimento experimental. Porque quando a gente vai fazer as justificativas ou quando a gente vai discutir resultados, essas implicações elas são extremamente importantes. Porque existem algumas implicações que elas não podem ser utilizadas para determinados sistemas. Por exemplo, se eu fosse pensar aqui que ao invés de alumina eu estivesse trabalhando com uma zeólita, esse processo, esse resultado estaria errado. Por mais que eu tenha, por exemplo, o valor da porosidade, tortuosidade, qual que é o raio do meu poro, qual que é a massa molar, tudo isso, se eu tiver essas características, mas pensando nessa equação para a zeólita, eu não tenho esse resultado real. Por quê? Porque as características com que um material é absorvido na zeólita é diferente da alumina. Então, esses pontos que devem ser levados em consideração e devem ser pensados quando a gente está criando os nossos procedimentos experimentais e os nossos, caso, a própria dissertação em si. Se eu fosse pensar lá na graduação, esse exercício aqui, ele é muito simples, ele é visto pela graduação, porque eu estou pegando algo real, algo que alguém já fez, então eu estou pegando um problema que já está estruturado, algo que é mais fácil de ser resolvido. Agora, se eu pensar no nosso caso, que nós estamos pesquisando, somos pesquisadores aqui, nós estamos pegando os problemas que não são estruturados. Então, são problemas que nós vamos criar os valores. Em que sentido? Nós vamos delimitar como que é o nosso material. Nós vamos estipular de que forma que esse processo está ocorrendo. E assim, nós vamos podemos ter vários valores de difusão, seguindo teorias diferentes. E depois podemos comparar cada um deles àquele que nos dá, então, os melhores resultados. Então, daí que vem a importância da gente pensar e ter esse raciocínio científico. E não mais em termos de apenas em relação à graduação, como nós estávamos fazendo, que era muitas vezes o que um professor nos dava, a gente pensava, só seguia aquele problema e tinha apenas uma resposta. Agora nós temos problemas que muitas vezes não tem ainda uma solução e nós estamos buscando essas novas soluções, certo? Então, essa é a importância em relação a conhecer a modelos diferentes, teorias diferentes, para que a gente possa escolher aquela que seja mais aplicada para a nossa. Ok? Então, continuando aqui, agora vamos falar de um outro tipo de fusão, que é a configuracional. Como eu falei, dei o caso da zeólita, é esse tipo de fusão que ocorre na zeólita. Porque, nesse caso, a zeólita, ela apresenta, tanto na sua constituição, macroporos, quanto microporos. Nós estamos falando muitas vezes de microporos que apresentam um tamanho menor que 1 nanômetro. Então, aqui a zeólita, se a gente fosse pensar, não pensar na zeólita como essa estrutura, e aqui eu tenho, então, indivíduos, aqui um gás, então, formado por duas moléculas diferentes, dois íons diferentes. Quando a gente faz utiliza zeólita, muitas vezes a gente consegue, então, selecionar, vamos pensar que se eu tivesse aqui vários tipos de gases, eu consigo selecionar qual é aquele que é adsorvido. E aqueles que não são adsorvidos, então, eles atravessam a zeólita. Aqui. Então, a gente pode pensar na zeólita como se fosse uma peneira molecular. Tá? Por isso, então, que nós vamos ter outros tipos de equações válidas nesse caso. Que aqui a gente chega nesse ponto que é configuracional. Como se fosse a zeólita, ela tem um aspecto de colmeia bem definido. Então, esses poros, eles são redes, na verdade. Nós temos tanto zeólitas sintéticas, quanto zeólitas naturais.
São utilizados nas mais diversas aplicações. Podemos ter zeólitas para fazer, utilizados para troca iônica entre sais em um determinado processo, para abrandamento de água, podemos utilizar zeólita, adsorção de gases e assim por diante. Então, nesse caso, uma zeólita ela tem uma rede cristalina aqui, bem definida, certo? Que ela pode selecionar determinadas estruturas. E o que a gente vai pensar no configuracional é o seguinte: agora eu tenho um poro, e esse poro, a entrada de uma molécula nele depende do tamanho dessa molécula, certo? Então, nesse caso, esse tamanho, o tamanho de poro e o tamanho da molécula aqui, eles precisam ser grandezas que permitam a entrada do outro. Então, que tenha essa configuração. Então, nesse caso aqui, a equação dada para o cálculo difusional de um determinado material, de uma determinada espécie, aqui espécie A, nosso adsorvato, dentro da zeólita, pode ser descrito como um D0, que seria a mobilidade desse soluto dentro desse pó, vezes aqui o nosso expoente, que para RT, sendo que nada mais é do que energia de ativação difusional, certo? Pode ser dado em cal por mol. T é a constante dos gases. Desculpa, RT é a constante dos gases. Eu tenho, então, RT é a constante dos gases e T é a temperatura absoluta em Kelvin do nosso soluto. Mobilidade do soluto no adsorvente. Como vocês podem ver, aqui nós estamos considerando outras grandezas em relação à nossa zeólita ao processo difusional. Por isso, que dependendo do nosso material e de que forma com que ele está sendo absorvido, é importante nós pensarmos em como que seria essa difusão, de que forma que dá. Um exemplo, então, aqui, o metano, difundindo em um tipo de zeólita, a modernita H, tem um valor, aqui considerando uma temperatura de 333 Kelvin, nós temos o valor de difusão de 0,48 vezes 10 a menos 8 centímetros quadrados por segundo. Certo? Se vocês forem verem, é um valor menor do que o outro encontrado em relação a outra equação que nós utilizamos para verificar o dióxido de carbono na alumínio. O que a gente verifica aqui é que as aplicações elas devem ser levadas em consideração de acordo com esse material. E com isso, esse material e a forma com que ele vai se difundir, ele vai ser levado, é o que a gente tem que levar em consideração para os nossos processos, certo? Pensando, então, que nós temos vários modelos de difusionais. Nós temos que a difusão, ela depende das características do adsorvente, do adsorvato, e que esses modelos, eles têm implicações, nós já sabemos disso, a gente tem que pensar em relação a esse tempo. O que seria o tempo de contato? Então, o tempo, na verdade, quando eu falo um tempo de contato, de uma forma rápida e simples, o tempo é um fator, então, que indica esse comportamento cinético. E ele é muito importante porque ele nos dá
esse comportamento, que aqui eu vou chamar de formato da curva. Então, por exemplo, quando eu faço um planejamento experimental, quando eu defino quais são os meus tempos cinéticos, eu tenho que ter em conta que, às vezes, tempos curtos podem me dar exatamente o formato que o meu processo está ocorrendo. Quando eu tenho esses tempos curtos. Tempos curtos eu estou falando aqui, nessa faixa, que é exatamente quando a curva começa a inclinar. Então, se eu tenho, por exemplo, um processo, vamos supor que tivesse esse processo aqui. Se eu tenho esse ponto aqui só, esse ponto aqui e esse ponto aqui, eu tenho, às vezes, vários tipos de possibilidades de curvas que podem terem sido feitas aqui. Posso ter uma curva que faz isso, que é diferente dessa. Uma curva diferente, como vocês viram no trabalho lá que foi feito, pode me indicar sistemas de adsorção diferentes. Certo? Os modelos cinéticos, eles dependem desse tempo. Por quê? Porque a gente consegue, se nós formos pensar aqui, a cinética, ela pode nos dar o quanto aqui, o QT, que é a quantidade máxima absorvida, ele pode nos dar, ele só vai ser nos dado, aliás, quando a gente entra em equilíbrio. Equilíbrio de adsorção. Certo? Se nós não chegarmos nesse equilíbrio, a gente pode ter informações falsas de qual a quantidade de substância, de adsorvato que está sendo absorvido em um determinado sistema. E por último, aqui nós temos que a determinação do tempo máximo de absorção é importante para as definições de isoterma. Porque quando eu faço uma isoterma, cada ponto dela foi feito um experimento ou mais, onde eu deixo esse experimento de acordo com o tempo de adsorção máxima. Certo? Então, vamos pensar a seguinte coisa. Eu tenho um procedimento experimental, certo? Aqui eu tenho tempo. E aqui a quantidade máxima absorvida. Vamos pensar que seja miligramas por gramas, tanto faz. E esse tempo aqui em minutos. Se, por exemplo, eu faço um experimento, aqui eu tenho o tempo 0, 0. O tempo 0, a adsorção 0. Meu primeiro ponto, eu posso ter, após 5 minutos, eu tenho esse ponto de adsorção aqui. Certo? Após 10 minutos, eu tenho aqui. Após 1 hora, eu tenho aqui. E assim sucessivamente. Então, isso daqui, se eu for pensar num procedimento experimental, aqui eu tenho o azul, o meu experimento 1. Eu vou fazer o mesmo experimento agora, mas com tempos menores. Vai ser esse daqui. Então, tempo 0, 0, mesma coisa. Agora eu vou ter aqui um outro ponto. Um outro ponto aqui. Aqui. Esse daqui seria o mesmo. Aqui. Aqui. E aqui. Agora eu vou fazer, suponhamos, esse daqui é o experimento, então, 2. Agora, eu não fiz experimento, eu não vou ter feito o experimento 3. Mas eu posso modelar isso daqui da seguinte forma. Por um programa. Certo? E ter esse modelo. Azul. Se eu for modelar o azul, ele também poderia dar isso daí. Eles são iguais. Certo? Mas o procedimento aqui que está azul e preto, ele é o real. Ele está me mostrando como ocorreu esse processo.
certo? Se eu pensar nessa região aqui, de 5 minutos, vamos pensar nessa região apenas, o que eu estou tendo? Se eu for aqui, o real, ele teve uma forma de absorção muito diferente do experimental e aqui de um modelo qualquer que eu usei. Então, estes dois, primeiro, o verde, ele não representa o meu experimento, e o azul é meu experimento mal dimensionado. O que isso significa? Significa que os meus resultados, eles não vão ser reais. Eu vou ter, então, problemas experimentais pelo fato de que isso daqui, estes dois, não são uma verdade. Ou, na verdade, eles podem ser uma verdade, mas muito maldita, certo? No seguinte sentido, eles não representam o real fenômeno. O fenômeno ele não está sendo representado. Por quê? Porque se eu olhar isso daqui, que é até menos que 5 minutos, eu tenho um processo de absorção totalmente diferente. Aqui eu estou dizendo que é uma absorção mais rápida, mas na verdade foi uma absorção mais lenta. Essa região aqui, de 10 minutos, é a única, de 10 minutos para frente, é a única que é igual. Por quê? Porque essa região é a região onde a gente chegou em equilíbrio. Quando eu penso em absorção, eu não posso pensar só início e fim. Eu quero saber de que forma que ocorre esse processo de absorção. Como que é a cinética? Início e fim, a gente vai quando a gente caminha para o lado termodinâmico. Daí a gente pode pensar em coisas desse tipo. Por isso que o dimensionamento do experimento, ele vai causar um impacto ele causa, então, um impacto muito grande nos seus resultados. Daí sempre, é uma pergunta recorrente que às vezes fala assim, mas para fazer uma cinética, quantos pontos que eu preciso? Você precisa que represente seu conjunto de dados, represente o seu experimento. Então eu vou fazer 10 pontos. Ótimo, você pega um ponto. Então eu vou fazer 10 pontos. Eu pego um ponto que está aqui, um ponto que está aqui, um ponto que está aqui, 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 e faço vários pontos assim. Isso daqui está representando? Não tem representação. Porque é aquilo que eu falei, a gente poderia pensar em uma coisa assim. Agora, quando eu pego mais pontos, muitas vezes, nessas regiões curtas, eu tenho a forma como que a minha curva está se comportando. Claro que aqui a gente usa um exemplo de 5 minutos. Às vezes, essa fase mais curta, ela pode demorar até mais tempo, ela pode ser 1 hora. Então, você pode ter 10 pontos dentro dessa fase que é a fase de inclinação. Daí, a partir disso, você consegue aplicar modelos que vão conseguir representar, então, seus modelos aqui, eles representarão melhor o seu experimento. Por quê? Porque você vai ter um ajuste fino, um bom ajuste. Então, é muito importante que quando a gente vai pensar em processos cinéticos, isotérmicos, de que forma que eu vou colher esses dados? Como eles vão representar? Porque a gente tem que tentar diminuir ao máximo o erro experimental. Quando você consegue fazer essas diminuições e você tem uma cinética muito bem alinhada, com ajustes muito bem feitos, você acaba tendo um trabalho que sendo mais valorizado cientificamente falando. Certo? Então, é importante pensar em relação a isso. E quando a gente está falando desses modelos e tudo mais, a gente entra, então, nisso daqui, nos modelos cinéticos. Existem vários modelos cinéticos. Eles têm artigos que apresentam, às vezes, tudo com 5, 10, 15 modelos cinéticos, para mostrar aqueles dados.
Mas existem alguns modelos cinéticos que eles não podem ser aplicados em determinados processos. Aqui eu escolhi 4 modelos cinéticos, certo? Modelo de pseudo-primeira ordem, para que a gente possa conversar sobre eles e mostrar de onde que eles vieram, o que eles consideram, porque o modelo ele acaba considerando, fazendo algumas considerações. E por isso que a gente tem que tomar cuidado quais são os modelos que a gente usa para representar os nossos dados. Porque muitas vezes eles têm algumas implicações. E as implicações desse modelo são implicações matemáticas, e experimentais. Por exemplo, em determinado, como a gente viu lá na zeólita, nós não podemos utilizar a difusão Fickiana ou Knudsen, devemos utilizar os cálculos de difusão configuracional, devido à estrutura do material ter macroporos e microporos, certo? Quando eu falo matemática, tem alguns modelos, como a gente vai ver, que tem essas algumas implicações em relação à curva. A curva ela deve ser linear, a curva deve sempre passar pelo ponto 0, 0. Então, há outros modelos em relação a isso. Então, os modelos escolhidos foram para que eu tratasse com vocês o modelo de pseudo-primeira ordem, que é um modelo utilizado para avaliar a adsorção de solutos em soluções líquidas e de rápida adsorção. Pelo fato de ser uma rápida adsorção, e se o nosso sistema modelar a ele, tiver um bom ajuste a ele, a gente pode ter alguns tipos de conclusões. O modelo de pseudo-segunda ordem descreve o processo de adsorção química envolvendo a troca ou a doação de elétrons, certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um conjunto de dados experimentais. Eu não sei se essa adsorção foi rápida, eu não sei se é uma adsorção química. O que eu faço? Eu acabo aplicando os 2 modelos ao meu conjunto de dados e verifico qual desses 2 modelos apresenta o melhor ajuste. Ou eu posso utilizar o melhor Q quadrado, o melhor coeficiente de correlação, o melhor coeficiente de determinação. Aí, essas relações matemáticas, na verdade, partem a partir de quem está fazendo o experimento, de que forma que isso vai ser feito e como isso é discutido, tá? E aqui eu tenho outros 2 modelos. Esses 2 primeiros modelos, eles levam uma implicação, tem relação a esse fenômeno ocorrer principalmente na superfície. Então, é como se fosse o seguinte: a gente disse que o processo de adsorção, ele é dividido em processo que a adsorção ocorre na superfície, certo? Onde eu tenho uma camada líquida, uma camada, vamos voltar então. Nós temos 3 partes, né? Então, a primeira é essa externa, aqui. Então, nós temos que verificar se os nossos modelos, eles atendem qual dessas 3? Externa, no poro, certo? Ou aqui no sítio ativo. Certo? Então, cada um desses modelos, a gente vai ter algumas implicações em relação a eles. Se esse modelo, por exemplo, é um modelo externo, se esse modelo é um modelo difusional intrapartícula, e assim por diante, certo? Então, vamos falar sobre esses outros 2 modelos. O modelo de Boyd assume que a difusão na película fina que envolve o adsorvente é a etapa mais lenta. Então, aqui, ele está falando, ele acaba desprezando esse modelo, ele despreza essas 2 partes, certo? Então, ele diz que nessa região é onde o fenômeno vai ocorrer de maneira mais lenta, então é onde vai ter a maior representação cinética. E o modelo de Weber e Morris é um modelo que, na verdade, ele considera que essa região ela é muito rápida e a região de adsorção também em sítios ativos também é rápida. Então, para ele, interessa intrapartícula, ou seja, nos poros. Então, esses modelos, quando você escolhe o seu arranjo, o seu conjunto de dados, e qual modelo que você vai aplicar, essas implicações você está levando em consideração. Então, por exemplo, eu tenho um ótimo ajuste do modelo de Weber e Morris.
e tem um péssimo ajuste de Boyd, nesse caso, para difusão externa, porque tem o Boyd interna também, intrapartícula, eu começo a apontar e começo a entender qual que é o meu sistema de adsorção. Por isso que a gente tem que escolher os modelos certos para fazer a nossa modelagem a melhor possível e conseguir compreender como que ocorre o nosso processo. Ok? Então, vamos falar de cada um deles. O primeiro é o modelo, então, de pseudo primeira ordem, que é o modelo de filme. Esse modelo, deixa só um minutinho. Esse modelo de pseudo primeira ordem é um modelo, normalmente, que quando a gente tem um bom ajuste com ele, ele nos indica que nós temos uma adsorção rápida. É uma adsorção normalmente rápida. Esse modelo, também chamado de PFO, em português seria o nosso PPO, aqui em inglês o PFO, o F por causa de first. Ele pode ser escrito, também conhecido como modelo aqui em relação ao autor, ele pode ser descrito, então, como a quantidade máxima absorvida em relação ao tempo, a constante cinética, vezes a quantidade em equilíbrio, menos a quantidade absorvida naquele tempo t, certo? Então, se a gente for pensar nesse modelo aqui, e se eu integrar ele, eu vou ter aqui, então, aqui no caso, podemos integrar dos dois lados, onde eu tenho dq por q menos qt e k dt. Aqui a gente pode ter os limites de integração em relação ao tempo partindo do zero até um determinado tempo t. Podemos ter o limite de integração em relação à quantidade máxima absorvida, partindo também do zero, certo? Porque não vai ter nada absorvido no tempo zero, até a quantidade máxima absorvida no tempo qt. Com isso, nós vamos ter, integrando isso daí, que essa integral nos daria esse K, eu estou chamando de K1 pelo fato de ser primeira ordem, tá? Com isso, nós vamos ter aqui, então, eu tenho que aqui, então, para que a gente tenha esse modelo em relação a QT, eu posso aplicar exponencial dos dois lados e vamos ter, então, que Q menos QT dividido por Q é igual a E elevado a KT, o que nos diz que QT pode ser escrito como Q menos. Certo? Então, esse é o nosso modelo de pseudo-primeira ordem. Essa equação aqui ela representa o nosso modelo, certo? Aqui, essa equação aqui, antes de fazermos o arranjo matemático, se eu pensar nela dessa seguinte forma, pode ser isso mesmo.
ln de Q menos QT igual a ln de Q menos K1T, eu posso pensar que essa equação aqui é esta daqui linearizada. Por quê? Se eu pensar que isso daqui é meu y, aqui eu tenho o valor de KT1, um AX, e aqui um B. Se eu plotar, então, um gráfico de ln de Q menos QT pelo tempo, eu vou ter uma reta, certo? Sendo que KT, o K equivaleria ao meu A, K então é meu coeficiente angular, e aqui o meu ln de Q é meu B, que é meu coeficiente linear, certo? O que isso, na verdade, tá nos mostrando? Que eu posso, na verdade, utilizar essa equação aqui no meu modelo, ou eu posso linearizar os meus resultados, buscar qual que é o meu valor, linearizar e encontrar daí a equação da reta para os meus resultados. A partir do momento que eu tenho a equação da reta, eu aplico aqui e eu tenho também o meu modelo de pseudo primeira ordem. E a partir disso, eu consigo calcular o meu coeficiente de correlação, meu R quadrado. Quanto maior o meu R quadrado, ou seja, quanto mais próximo de 1, maior a minha representação dos meus dados experimentais ao meu modelo. Então, a gente sabe que nunca vai chegar a 1, mas, por exemplo, isso daqui significa que é uma ótima representação do meu modelo. No entanto, tem vários autores que eles acabam sugerindo a linearização de modelos. Por quê? Porque a linearização pode ocorrer, então, problemas em relação a parâmetros. Você começa a ter erros que são maiores. Você vai absorvendo estes erros matematicamente e depois você tem uma distorção em relação ao seu resultado. Quando eu tenho esse tipo de modelo e meus dados matemáticos, eles acabam representando esse modelo, eu tenho que a minha distorção, ela foi uma distorção rápida, certo? Deixa eu ver se eu... Uma distorção rápida. Então, toda vez que a gente tem esse modelo PFO, ele ajustando, significa que são distorções rápidas que aconteceram no nosso processo, certo? Quando eu penso no segundo modelo, o modelo de pseudo-segunda ordem, o modelo de pseudo-segunda ordem, ele pode ser escrito como dQt sobre dt, então quer dizer que a quantidade máxima absorvida, a quantidade num determinado tempo em relação a essa taxa, ela pode ser escrita como a constante cinética de pseudo segunda ordem vezes QT ao quadrado. O grande problema das equações de pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem é que são equações empíricas que não conseguem, muitas vezes, tratar do fenômeno de uma forma mais explicativa. Ele acaba associando, fazendo associações. O modelo de pseudo segunda ordem, quando a gente tem um ajuste feito por ele, nós temos que esse processo, o processo de adsorção, ocorreu em sítios ativos. Certo? Aqui, da mesma forma, nós podemos resolver isso separando em duas partes. Com isso, nós podemos chegar, então, integrando
e substituindo. E aqui, então, podemos trabalhar. Certo? Então, um modelo de pseudo de segunda ordem é dado por essa equação. De forma linear, a linearização dele, ele pode ser escrito de forma linear, então, e com isso a gente pode assumir que y, isso daqui é nosso y, aqui nós temos um ax, e aqui nós temos nosso b. Então, nós podemos plotar um gráfico de 1 sobre QT, 1 sobre tempo, termos aqui de forma linear, onde eu tenho 1 sobre Q, meu coeficiente B, e todo esse restante aqui, meu coeficiente de A. A partir disso, então, eu consigo ter um y igual a um ax mais b, e por associação, eu consigo descobrir cada um desses valores. Da mesma forma, há uma implicação em relação a descrever, a fazer ajustes, na verdade, de forma linear, essa linearização, por causa que nós temos alguns parâmetros que acabam sendo alterados devido, então, à modelagem matemática. É claro que isso é muito comum a gente realizar esses modelos, aplicar o modelo de pseudo de segunda ordem como o modelo de pseudo de primeira ordem, tanto na sua forma linear e não linear, e avaliar os dois. Tá? Isso é muito comum nos trabalhos de adsorção. Por que isso é importante? Porque a gente consegue, então, ter uma clareza de como que o nosso processo está ocorrendo. Então, se nesse caso eu aplico os dois modelos e o meu resultado, ele tem um coeficiente aqui, um R ao quadrado, vamos supor que o meu, fazendo uma comparação, R1 vai ser o meu coeficiente de determinação para o modelo de pseudo primeira ordem. Tá? Vamos supor que eu tenho o modelo 988 e no segundo eu tenho um R2 de 0,997. Por mais que os dois estão fitando muito bem, os dois representam os dados muito bem. No entanto, quando eu tenho esse modelo aqui, ele me diz algumas coisas. Com esse outro, ele me diz outras. Esse daqui me diz que a absorção é rápida. Esse daqui me diz que ela é em sítios ativos. E aí, qual dos dois eu acabo seguindo? Como os dois valores, eles acabam, os dois modelos fitaram muito bem, a gente pode ter um modelo híbrido, que é um modelo misto, que é um modelo que eu acabo utilizando, quando eu acabo utilizando, quando esses dois, eles têm uma boa representação, certo? Então, eu vou ter aqui um modelo onde eu tenho que dq por dt pode ser escrito como K1 QE menos QT, daí aqui menos um K2, deixa eu colocar em um lugar que dá para ler melhor. Então, eu vou ter essas duas equações, na verdade, juntas. Então, eu vou ter um modelo. Eu vou ter aqui que a nossa
híbrida, que é uma mista das duas outras, tá? Então, vou ter que dq por dt pode ser escrito como a constante cinética de pseudo primeira ordem, Q menos QT, quantidade, então, de equilíbrio menos a quantidade absorvida em um tempo t, K2, que é minha constante cinética de pseudo segunda ordem, Q menos QT, elevado ao quadrado, certo? Então, nós podemos ter esses dois modelos em relação a acontecendo. Que é um mais, desculpa. Esses dois modelos. Quando nós temos isso, a gente pode ter que, então, existem partes das nossas equações que elas vão assumir determinada parte. Então, vai ser uma dissorção rápida e depois uma dissorção de sítios ativos. Pelo fato desses dois R estarem muito próximos. Agora, diferentemente, se eu tivesse... eu apliquei os dois modelos em uma segunda situação. Ops. Aqui é menos mesmo. Eu apliquei esses dois modelos, agora eu tenho 0,786 e aqui um 0,978. O que isso está me dizendo? Que isso daqui não é representado por um modelo de pseudo primeira ordem, mas pode ser representado pelo modelo de pseudo segunda ordem. Então, significa que a absorção é apenas em sítios. Certo? Então, não é fitado bem por isso. Quando eu tenho os dois modelos, eu posso pensar nessas possibilidades de tudo dos dois juntos, certo? Senão, eu acabo utilizando outros modelos. E é importante que a gente utilize, então, outros modelos também. Vamos falar no modelo de difusão de Boyle, que acaba sendo feito para externa. Eu tenho também, tido também o modelo de Boyle para interno, que é intrapartículas, certo? Mas esse que eu vou apresentar para vocês é o modelo para a parte externa. Quando ele diz parte externa, que é o seguinte, ele está implicando que este modelo, ele diz que tanto a parte que, em relação à absorção no sítio ativo, quanto intrapartícula, quando está passando pelos poros, isso daqui é rápido demais. Quando ele diz que é rápido demais, acaba sendo, vamos dizer assim, desprezado, tá? Então, é um modelo que ele vai analisar de parte externa. Ele assume, então, que essa região aqui, a externa, é onde o processo ele é mais lento. Por isso que na cinética ele vai ter maior representatividade. Então, é onde acaba sendo a equação, ela aponta para isso, certo? Então, é a equação de Boyle. Ele diz que a taxa de adsorção ela é dada por uma reação, então, que envolve esse diâmetro aqui, certo? Dessa camada. Então, nós vamos ter 4π R0, que é o raio da partícula do adsorvente, ao quadrado, vezes D1, que é a constante difusional. Aqui uma relação da difusão do adsorvato no filme em relação ao raio que é esse raio aqui. Certo? Que é o raio da distância da camada superfície do adsorvente em relação à camada do filme do adsorvato, certo? E aqui, de forma simplificada, quando ele faz a simplificação, ele assume que há um gradiente de concentração
linear. Assumindo isso, a equação de Boyd ela pode ser reescrita como dq por dt igual a r q infinito por qt. Se nós olharmos essa equação, nada mais é do que a forma escrita matematicamente do que a equação de pseudo primeira ordem. Então, aqui nós vamos ter que QT pode ser escrito como Q infinito, 1 menos ERT, certo? No entanto, ela tem essa semelhança matemática, mas esse Q infinito, ele tem um significado que é 4 pi, o R do polo ao cubo, C1, que é a concentração, K sobre 3. Ou seja, a gente tem que Q infinito, na verdade, ele pode ser escrito como uma função da concentração do soluto no equilíbrio, certo? Então, essa linearização, ela se aproxima matematicamente aqui da pseudo primeira ordem. No entanto, o que ela leva em consideração são coisas diferentes, porque tudo isso aqui está relacionado com a camada externa. Ok? Então, aqui nós estamos dizendo que a difusão desse adsorvato, ele vai ser, na verdade, em uma película, nessa película aqui, que seria uma película líquida, ao redor do nosso adsorvente. E nesse momento é onde ocorre o processo mais lento, certo? É onde, então, nós vamos ter esse mecanismo ocorrendo de forma mais lenta, por isso que ele vai ser representado de forma maior na cinética, ok? E aqui eu tenho um outro mecanismo, também externo, certo? Só para mostrar para vocês que essa difusão de Froussard e Smith, ele tem conceitos, na verdade, diferentes de Boyd. Por mais que ambas seja também aqui na camada externa, eles levam em consideração fatores diferentes. Nesse caso, eu tenho que a equação ela pode ser escrita como QT é igual à quantidade inicial de adsorvato pela massa de soluto É claro, as equações, elas começam a ter cada vez mais termos, porque eles querem representar sistemas específicos, sendo que essas equações, elas nos vão dar cada vez mais alicerce para que a gente consiga, então, entender o que está acontecendo no nosso processo. Certo? Então, o que nós temos aqui nessa equação? Nós temos a concentração aqui inicial, a relação dessa concentração inicial do soluto pelo adsorvente. Aqui nós temos essa constante de partição. Essa constante de partição, ela é muito importante porque ela é um fator limitante desse processo. Essa constante, na verdade, é uma constante que é dada por Q é igual a KCE. O que isso significa? Significa que eu tenho
um y é igual a um ax. Eu tenho uma equação linear. Isso me diz que a difusão de Froude e Smith, ele só pode ser utilizado, esse modelo só pode ser utilizado. Então, vamos colocar aqui as... deixa eu só continuar aqui cada um deles. Então, eu tenho aqui K constante de partição, que vem daqui, como eu já falei. K continua sendo constante de partição. Aqui, eu tenho que KFS é o meu coeficiente cinético da difusão Froude-Smith. S é a minha superfície externa do meu adsorvato em relação ao volume dele, e T é o tempo desse processo, certo? Então, essa equação aqui, ela só pode ser utilizada em algumas implicações. Quais são elas? A gente tem que assumir que a difusão ela é externa, como está aqui. E se a gente assume que ela só é externa, a gente está falando que nessa região, que na parte externa ela é lenta e é rápida nas outras. A gente está assumindo que a difusão intrapartícula, que a gente está falando que é nos poros, ela é rápida, ou seja, é tão pequena que a gente está desprezando. E a gente está assumindo que esse tipo de processo, ele vai ter uma isoterma, que a gente vai ver nas próximas aulas, ele vai ter uma isoterma linear, que é isso daqui. Por isso que ele tem essa constante de partição. A partir do momento que eu não tenho essa linearidade, eu não posso aplicar a difusão, eu não posso o modelo de Froude-Smith. Então, isso se torna fator relevante e importante para esse modelo, certo? Se vocês derem uma olhada, procurar alguns artigos, algumas coisas, vocês vão encontrar artigos que aplicam esse tipo de equação em processos que não são lineares e buscam explicação. Isso matematicamente está errado. Por quê? Desculpa, matematicamente não. Isso está errado. Por quê? Porque o conceito que foi feito de Froude e Smith, ele prediz que a isoterma tem que ser linear, ok? E por isso que lá no começo eu havia falado sobre essa importância de pensar quais são os modelos matemáticos, quais são os aspectos que nós vamos ter do nosso adsorvente e do nosso adsorvato para aplicar esses modelos, certo? E por último, o último modelo, então, é o modelo intrapartícula que eu trago para vocês. Então, se ele é um modelo intrapartícula, ele assume que externo, que a cinética, a difusão externa, ela é rápida, que no movimento dos poros, a difusão, então, ela é lenta, por isso que ela é chamada intrapartícula. E assume também que ela é rápida, difusão rápida, nos sítios ativos. Essa equação, a equação de Weber e Morse, na verdade, ela é escrita como QT é igual a constante de Weber e Morse vezes o tempo ao quadrado, certo? Aqui nós vamos ter, se nós fizermos um gráfico sobre QT, nós vamos ter normalmente alguma coisa assim, e nessa região aqui,
nós podemos, então, ter e calcular em relação a quais são os valores de QT e Q0. Uma outra implicância, a implicância matemática dessa equação, é que o ponto inicial tem que ser 0, 0. Esse modelo, então, é um modelo que acaba assumindo de uma forma empírica como ocorre essa difusão de massa, certo? Que ele é muito utilizado também, principalmente por ser fácil, por essa modelagem, as respostas deles são interessantes também, mas nós podemos ter outros modelos fenomenológicos, como é o caso do modelo de transferência de massa. Que aqui a gente vai ter outros tipos de explicações, certo? Mas o modelo de Weber-Morse, então, ele apresenta principalmente essa relação de linearização e assume essa etapa em relação a isso. Então, quando a gente aplica esses 4 modelos estudados, e o melhor ajuste, por exemplo, é de Weber e Morse, a gente vai ter que o nosso sistema, ele é governado por um modelo intrapartícula e a gente pode discutir os nossos resultados a partir disso. A gente pode discutir o nosso sistema. E essa discussão desse sistema, ela é importante para que possamos entender a cinética e assim conseguir prever quais são as quantidades máximas absorvidas e como isso se comporta em termos de interação molecular. Aqui temos algumas referências bibliográficas que foram utilizadas e muito obrigado por essa aula. Até mais.